Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o Papo Certo, o programa que traz para você assuntos do dia a dia e de relevância sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, trânsito e direito imobiliário. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo, nosso Papo de Política de hoje. Estaremos falando sobre política e segurança pública. Estamos recebendo aqui o Mário Andreuza, mais conhecido como Coronel Andreuza. Muito obrigado pela sua participação no Papo Certo. Olá, amigos, um prazer, um privilégio estar dividindo essa bancada com a Amanda, com a Ivani e com os telespectadores do Papo Certo. Certamente teremos aí um momento de extrema informação, como é comum aqui e tradicional no seu programa. Muito bem, muito obrigada, muito bem-vindo ao nosso programa. Você de casa já sabe, o Papo Certo ele é um programa interativo, então você pode participar através do 3029 8080, enviando a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que nós passaremos para o nosso convidado e logo após o término do programa, ele mesmo irá responder. Então agora eu chamo um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e aproveitando que hoje é segunda-feira, eu te convido para passar no nosso Instagram, papocerto.com.br, para conferir a agenda da semana. Começando o nosso Papo Certo de hoje, Coronel Andreuza. O senhor é coronel do Exército e, pelo que foi possível ver no seu extenso currículo, esteve em várias unidades do Brasil. Pode nos contar um pouquinho sobre como é a carreira militar e como começou a sua? Claro, com prazer. Eu venho de uma família de militares. Meu avô era militar, o meu pai foi militar e eu fui muito cedo para a escola militar. Aos 16 anos eu fui para o Colégio Militar do Rio de Janeiro e aí fiz toda a minha formação, minha graduação, pós-graduação, doutorado em alguns segmentos da área militar, que me permitiu desempenhar funções em vários pontos do território nacional. Eu estive à frente de várias unidades e com destaque para um último comando que eu estive, que foi na cidade de Uruguaiana, 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Então, a carreira militar é uma carreira que oferece muitas oportunidades, né? Você tem possibilidade de conhecer quase todos os países, os estados do Brasil e alguns países, como foi o meu caso. Então, devo muito, praticamente tudo que eu construí do ponto de vista de conhecimento pessoal e profissional, à carreira militar. Depois de 35 anos, eu passando por várias funções, eu deixei a carreira militar e tive a oportunidade de trabalhar, então, nesse ambiente político. Foi uma experiência maravilhosa, vim de uma família de militares bastante humilde e, felizmente, consegui, galgando aí por meritocracia, que é o caso da nossa carreira, né, chegar aí aos últimos postos da profissão. O senhor teve uma passagem pela presidência da República em um setor, uma área bem sensível. Pode nos contar um pouco sobre essa experiência? Claro, Amanda. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. O Brasil, pouca gente sabe, explora a energia nuclear de uma maneira muito
muito expressiva e muito positiva, né? E todo o sistema de energia nuclear do Brasil, nós temos hoje 3 usinas produzindo energia nuclear, que é uma energia limpa, que não polui, ocupa muito pouco espaço, mas como toda energia nuclear, existe um risco muito grande, né? O grande problema da energia nuclear é o risco, né, que a maioria das pessoas percebe, né, de um problema, de um vazamento, uma radiação, como ocorreu algumas vezes na história da humanidade. Mas o sistema, ele é muito bem pensado e existe um sistema de proteção a esse programa, que envolve técnicos, envolve uma série de tecnologias, e eu tive o prazer, o privilégio e a honra de chefiar no governo do presidente Fernando Henrique e subsequentemente por 4 anos esse sistema, que envolve tanto as usinas nucleares, o programa nuclear da Marinha, que envolve o submarino nuclear, né? O Exército tinha um programa também de desenvolvimento de uma tecnologia nuclear, a Aeronáutica também tem o seu programa para desenvolvimento de mísseis e foguetes a partir da energia nuclear. E a energia nuclear, ela tem as aplicações não voltadas à energia. Você tem a irradiação de alimentos a partir da energia nuclear. Você tem uma série de aplicações, a questão dos radioisótopos. Hoje, todo tratamento, né, de radioisótopos, de tireoide, essas questões de saúde, você tem muita aplicação da energia nuclear na saúde. E eu tive o prazer e o privilégio de chefiar esse sistema por 4 anos. Muito então bem. Foi uma experiência Realmente, muito bacana. Uma tecnologia bem importante. E hoje o senhor atua, então, no ambiente político, não é? E teve uma participação muito importante aí na campanha do Tenente Coronel Zuco, né, que foi o deputado estadual mais votado em 18 e federal mais votado em 2020. Como foi essa campanha, essa experiência? Foi uma experiência muito interessante. Eu queria trazer para os nossos telespectadores, né? Nós vimos, tanto eu quanto o Zuco, do ambiente militar, que não é afeto à área política, a política não entra dentro dos quartéis, e nós, então, tivemos a oportunidade de sermos convidados, o Zuco, como possível candidato, pelo presidente Bolsonaro e pelo general Mourão, para concorrer a uma vaga à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nós não tínhamos vivência nessa área, mas Evanir e Amanda estudamos o assunto, pesquisamos, fizemos uma série de análises e fizemos todo um trabalho de planejamento da campanha do Zuco, né, sem recursos, né, uma campanha de um candidato totalmente desconhecido, o tenente-coronel do Exército, e por meio de um trabalho voluntário muito grande de muitas pessoas que acreditaram no projeto, né, nós tivemos a sorte, não digo sorte, mas tivemos a capacidade, né, de sensibilizar 166 mil eleitores, né, que foi a votação do Zuco em 2018 para deputado estadual. Essa experiência ela é marcada por uma parte mercadológica, de mercado, de experiência de produção de conteúdos do marketing político e também por uma parte de estratégia, né, para atingir um público que está ansioso por aquele perfil do candidato. Realmente foi uma experiência muito bacana. O Zuco foi um candidato, é um político muito ativo, muito dinâmico, tem uma capacidade de produção muito grande e isso facilitou muito o nosso trabalho. E em breve ele estará aqui conosco no Papo Certo. Vamos fazer todo o possível para que ele venha. A gente sabe que a agenda dele é bem extensa. É verdade. Bom, mas continuando então, Coronel Andreuza. Atualmente o senhor coordena o escritório político do senador Hamilton Mourão e aqui no nosso estado, e o senhor também é suplente dele. Pode nos falar um pouco sobre o mandato do senador? O senador Hamilton Mourão já havia sido vice-presidente, né? É um general de exército, assim como eu, somos contemporâneos, somos de turmas uma turma de diferença, né? Somente, ele é um ano na minha frente, mas tivemos a oportunidade e eu tive o privilégio de trabalhar com ele em vários momentos da nossa carreira militar, né? E por ter trabalhado com o Zuco durante 4 anos, ter feito a campanha política do Zuco lá atrás, ele me convidou para coordenar o trabalho da campanha política dele, o que eu aceitei de pronto, com o maior prazer.
E então fizemos um trabalho, a exemplo do que fizemos lá atrás com o Zuco, claro, numa dimensão muito maior, né, Ivanildo? Uma campanha majoritária, ela exige outro tipo de planejamento, outro tipo de ação. Você vê, são 12 milhões de pessoas no Estado, 6 milhões, né, de eleitores, né, um deputado se elege com 80, um federal 100 mil votos, um senador precisa de 2 milhões de votos. Então você tem que atingir, né, com as suas propostas, com os seus posicionamentos, um universo muito maior. E esse trabalho foi feito, claro, em coordenação com várias equipes. Eu tive o prazer de coordenar todo esse trabalho, tanto na parte que envolve a parte de publicidade, propaganda, e a parte de produção de conteúdos, a produção do próprio candidato, a preparação do próprio candidato, o que me deu a oportunidade de ser convidado por ele para ser também suplente na sua chapa. Foi uma experiência muito boa. Nós tivemos dificuldades, né, iniciais, como toda a campanha, né, mas, felizmente, com muito trabalho e com muita dedicação de toda a equipe, nós chegamos a um resultado muito positivo. O senador foi eleito com 2.600.000 votos. Hoje tem uma atuação muito expressiva no cenário nacional, em particular no Senado. Ele compõe 3 comissões permanentes, né? Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Segurança, por óbvio, né? Um homem que vem... Sim, vamos falar um pouquinho sobre segurança logo a seguir aqui. Vamos sim, com prazer. E a Comissão de Relações Exteriores, porque é um homem que estuda muito o ambiente internacional e está desenvolvendo um belo trabalho lá. Muito bem, mas vamos falar um pouquinho da política no âmbito nacional. Como o senhor vê a atuação do atual governo? Nós estamos num momento bastante delicado da vida nacional, né? Saímos de um pleito de 2018 com o país dividido, né? 50 milhões de eleitores para cada lado, uma diferença mínima de eleitores, né? Não vamos nem questionar a questão de urnas, etc. Vamos partir do pressuposto que a eleição terminou polarizada, né? Independente da questão das urnas, que dá assunto para um outro programa inteiro, né? Mas eu vejo que o atual governo, ele, infelizmente, né, tem um discurso de reconstrução, mas está governando olhando para o retrovisor, né? O presidente Lula fez 2 mandatos consecutivos, lá em 2002 e até 2010, mas no momento, né, você vê, nós temos aí um número expressivo, né, de ministérios, 38 ministérios, né, o que exige uma coordenação muito grande e que, infelizmente, a gente não vê no atual governo. O nosso primeiro mandatário está com uma visão muito mais para o exterior, as preocupações muito mais no âmbito externo, visando até uma certa promoção pessoal do ambiente internacional, do que aqui a própria gestão, né, da máquina pública. O que nós vemos é um governo desarticulado, né? Um Congresso que tem uma Câmara majoritariamente de oposição ao atual governo, o que dificulta muito o relacionamento do Executivo com o Legislativo, né? E no âmbito do Senado, em que pese o governo tenha maioria, ele também enfrenta dificuldades, né? Tem dificuldades de avançar suas propostas, que são poucas, não é uma proposta concreta, você não analisa, não consegue enxergar um planejamento estratégico desse governo para onde a gente quer chegar. Então, na minha visão modesta, eu vejo que teremos dificuldades, né, nos próximos anos a persistir a atual política. Certo, então. Pessoal, a gente vai chamar um intervalinho de 1 minutinho com os nossos apoiadores Fortes Group e Prime Gourmet e já voltamos. Que
tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Deus o ouça. Voltamos com o Papo Certo e vocês podem compartilhar o programa através do YouTube e do Facebook, através então do papocerto.com.br. Então, dando continuidade ao nosso Papo Certo, gostaria de saber a sua opinião sobre as invasões de terras e outras ações que perturbam, então, a paz social. O Brasil é um país continental, nós temos áreas fantásticas para serem exploradas pela iniciativa privada e o que nós vemos nesse último ano foi um estímulo à invasão à propriedade privada. Esse movimento dos trabalhadores sem terra é um movimento estruturado, que recebe recurso público e tem uma função muito mais política do que social. Na minha percepção, até agora nós tivemos uma CPI das invasões, esse tipo de movimento presta um desserviço para a nossa sociedade. O agronegócio nosso é um agro extremamente produtivo, que tem índice de produtividade muito grande. Nós temos muito poucas terras que são mal exploradas ou pouco exploradas, e o movimento se vale de alguma vulnerabilidade dessa para que possa ocupar áreas extremamente produtivas. Tivemos recentemente muitas invasões, temos uma invasão aqui no estado do Rio Grande do Sul, na região de Ilha Negra, que perturba a tranquilidade dos produtores e, no meu entendimento, essa é uma ação extremamente perversa para a agricultura nacional. Como o senhor vê o próximo pleito eleitoral de 2024? Olha, eu espero que seja um pleito menos polarizado, Nós estamos aí há 3 anos da eleição, temos uma eleição a nível municipal agora e nós iremos sentir como é que estaremos para 2024 e 2026. Há uma disputa ideológica, é natural, a democracia vive dessas disputas, mas o que eu espero realmente é que seja uma discussão por ideias, por valores, por questões que realmente interessam ao eleitor e não que interessam o grupo A ou o grupo B. Há um movimento no Brasil muito polarizado e o que eu espero é que essa polarização não chegue nas eleições municipais, porque isso não é benéfico para o eleitor. O eleitor quer saber da saúde, da educação, da segurança no seu município e não está preocupado se o candidato a nacional A ou B tem um certo protagonismo. Isso acontece bastante, realmente, o voto no candidato, quando é nas eleições minoritárias, no caso aqui, vereadores especificamente. Mas eu gostaria agora também de perguntar para o senhor, Coronel Andreuza, sua opinião sobre o 8 de janeiro. Qual a sua análise? 8 de janeiro... Tem uma polêmica, eu sei, tem que respirar. Porque... Tem que respirar, Na verdade, há uma intenção do atual governo de chamar aquele movimento, que foi um movimento realmente, foi uma baderna. Chamar aquela baderna de golpe é balela. Golpe de Estado se dá com força armada, com tiro, com morte. Não é uma coisa simples. Na minha opinião, o 8 de janeiro foi um movimento que surgiu de uma
de uma intenção, né, de um grupo de pessoas que apoiavam o governo anterior em contestar, né, não só o resultado da eleição, como a legitimidade do atual mandatário. Então, para mim, foi uma bagunça. Os baderneiros infiltrados criaram um clima extremamente agressivo, né, e pessoas inocentes estão sendo julgadas aí por 17, presas e condenadas a 17 anos de prisão. Você veja, o bandido aqui na rua mata, estrupa, etc., fica 2, 3, 4 anos e é liberado. E nós temos aqui as senhoras, inclusive temos a segunda morte já em cativeiro, lá em Brasília, de pessoas que foram manifestar contra um movimento político e não cometeram crime algum e estão sendo julgados e condenados. De uma forma arbitrária, ao meu sentido. Coronel, o ex-presidente Bolsonaro esteve recentemente aqui no nosso estado. O senhor crê que ele ainda possa tentar se eleger em 2026? Eu acredito que sim. Eu acredito que, embora o presidente esteja com seus direitos políticos suspensos, né, mas a política é muito dinâmica, né? Vocês vejam, o presidente Lula, há quatro anos atrás, estava preso, né, sem direito político. Por uma manobra judicial, né, foi-lhe concedido o direito a concorrer à eleição e ele venceu a eleição de 2022. Eu acredito que o presidente Bolsonaro possa vir a ser candidato e, se não for, ele certamente será um excelente cabo eleitoral. Nós temos outros candidatos de direita bastante competitivos, né, e será uma eleição ainda com esse viés um pouco polarizado, mas, no meu modo de ver, é possível, né? A assessoria jurídica do presidente Bolsonaro tem envidado esforços para que isso volte à baila no nível do Supremo e nós, conservadores de direito, esperamos que ele possa concorrer em 2026. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Qual é a sua opinião sobre as mudanças aprovadas? O sistema tributário brasileiro era, e o senhor sabe bem disso, era bastante confuso, caótico, eu diria, né? A reforma talvez não tenha sido a melhor reforma que o país precisa, talvez precisasse aprofundar um pouco mais. Ela passou de uma forma muito rápida, com pouca discussão na Câmara dos Deputados, e no Senado, felizmente, alguns aspectos foram melhorados. Mas ainda ela carece de uma regulamentação, ela será implementada, ao meu sentido, durante muito tempo, né? São 10 anos até ela ser implementada totalmente. Então, eu acredito que ela vai surtir alguns efeitos positivos, mas ela poderia ser um pouco mais profunda, reduzir a carga tributária. O Brasil é um país onde nós pagamos muito imposto, e se você paga bastante imposto e tem o serviço de retorno, o serviço social, educacional e de segurança e outros serviços com retorno para a população, você fica feliz até em pagar o seu imposto. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. Nós pagamos muito imposto e temos pouca devolução em serviço. Coronel, há no Congresso Nacional uma proposta de fim da reeleição e um mandato de 5 anos para os cargos majoritários. Qual é a sua posição sobre esse tema? Hoje, essa discussão está muito latente, né, e oportuna. Vale lembrar que o Instituto da Reeleição foi lá no governo Fernando Henrique, né, que promoveu essa reforma política, e acho que a reeleição ela precisa ser olhada com carinho. No nosso sentido, né, tanto do senador quanto o meu, seria muito produtivo nós não tivéssemos reeleição, tivéssemos um mandato mais longo em que o candidato pudesse efetivamente implementar suas ideias, né, durante 5 ou 6 anos e não fosse instituída a reeleição. Porque o que acontece no Brasil hoje? Hoje nós temos o governante, tanto no nível municipal, estadual ou federal, ele assume com uma pretensão de governar por 8 anos. Para ele, o mandato é de 8 anos, com um plebiscito no meio, né? Então, no 4º ano, a população decide se ele continua ou não. Então, e ele não tem tempo, e as políticas são muito voltadas para a reeleição, acaba prejudicando
no meu modo de ver, é o desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas. Muito bem. Coronel Andreuza, acredito que seja a nossa última pergunta. Por que as pessoas devem falar sobre política? Porque a política é fundamental na vida das pessoas. Tudo se faz pela política. Saúde se faz com política, educação se faz com política, segurança pública se faz com política, né? A sociedade que não discute, não escolhe bons políticos, é governada pelos maus políticos. Então, a política é um instrumento de gestão da sociedade, da vida das pessoas. É muito importante que você conheça o seu candidato, que você participe dos movimentos políticos, que você entenda, que você escute, que você discuta, né? Então, nada se faz sem a política. A política é a arte de conciliar os interesses, né? Sempre que conciliar bons interesses, está fazendo boa política. E política não apenas partidária, não é? Eu sou também um defensor da política em vários os sentidos, né? A política social, lá na sua comunidade, participar, a política estudantil, lá na sua escola, na universidade, a política profissional, com os conselhos de classe, sindicatos, conselhos em geral. Eu sempre digo que a boa política ela tem que estar presente em todos os ambientes. Sendo na comunidade, na casa, tem que ter a política, claro, né? Que é a gestão você faz do política ambiente em casa. Então, a política ela vai muito além daquilo que a gente conhece como uma política partidária, que é uma delas, né? É verdade. Bom, temos ainda meio minuto, eu vou perguntar uma pergunta minha Claro, mesmo. claro. Uma nota que o senhor dá para a segurança pública de 1 a 10? No Brasil, eu daria 4, né? Nós estamos mal, nós precisamos rever todo o sistema de segurança pública nacional. O Estado tem feito bons avanços. O Estado do Rio Grande do Sul, eu reconheço, né, evoluiu bastante e eu daria para o Estado 8. 8 no Rio Grande do Sul, olha, parabéns. Eu reconheço realmente que o Estado está fazendo um bom trabalho, mas a nível nacional nós deixamos muito a desejar ainda. Temos fronteiras que são vulneráveis, temos o crime organizado em São Paulo e Rio de Janeiro, temos muitos problemas de tráfico de drogas na região norte, temos a questão marítima, né, com evasão de muitos recursos. Eu sei que o tempo está terminando, mas a nível nacional nós devemos muito ainda melhorar em termos de segurança pública. Bom, então chegamos no finalzinho do programa. Eu lhe peço que o senhor faça suas considerações finais e deixe um recado para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer aí o programa Papo Certo, a Amanda pela gentileza do convite, o Evania, por permitir que eu pudesse, nesses breves minutos, transmitir algumas ideias. E acho, como disse anteriormente, que é muito importante que a gente acompanhe o movimento desde os conselhos municipais, desde os conselhos de bairro. É muito importante que a gente participe da vida social. As grandes democracias, você percebe o cidadão participando, o cidadão decidindo. Quem não participa, quem não escolhe bons políticos, infelizmente é governado pelos maus. Muito bem. Eu quero deixar um agradecimento a todos que nos assistiram até aqui e um abraço muito grande a todos que praticam a boa política. Então, se você gostou do programa de hoje, pode assistir novamente amanhã às 7h30 da manhã, que é a nossa reprise, ou pelo YouTube e Facebook. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Tenham uma boa noite.